Questão 14 aí do simulado do PMED. Um tubo cilíndrico de vidro de 5 metros de comprimento tem um de seus extremos aberto e outro fechado, estando inicialmente em contato com o ar a pressão atmosférica de 1 atm. Este tubo é introduzido dentro de uma piscina com água, com a parte fechada para cima, até que a água se haja elevado a 1/5 da altura do tubo. Informação importante, a água vai entrar no tubo enquanto você empurra ele para baixo, né? Com a parte fechada para cima, ela entra a 1/5 da altura. Se a altura é 5 metros, 1/5 seria 1 metro. O tubo é mantido nessa posição. Suponha que este processo ocorre a temperatura constante. Tome o ar como um gás ideal. Sabendo que a pressão atmosférica de 1 atm é 10 elevado à quinta pascal, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 10 à terceira quilograma por metro cúbico, podemos afirmar corretamente que a pressão do ar dentro do tubo e a altura do tubo que se encontra submergida são respectivamente. Pessoal, é esse nível de questão que você precisa trabalhar para a segunda fase da UES, principalmente, né? Então, se você não tem condições de resolver uma questão dessa, é porque você realmente não está no ponto de segunda fase, mas tem como chegar. Dá tempo. Vamos correr para cima que a gente consegue. Enquanto esse tubo se encontra na iminência de entrar aqui na superfície da água, ele tem a mesma pressão externa, né, que a questão garantiu, que é 1 atm. Então, tem 1 atm aqui dentro, ou 10 à quinta pascal. Pronto, esse é o valor que temos aqui dentro desse tubo. O que vai acontecer quando você empurrar esse tubo água abaixo? Lembrem-se, essa superfície de cima aqui, ela é fechada. Quando você empurrar esse tubo água abaixo, esse ar que está aqui dentro vai comprimir, não vai? Isso vai causar um aumento nessa pressão que era de 1 atm. Observe aí a animaçãozinha que eu fiz para vocês, né? Tá aqui o tubo na segunda situação, então nós vamos empurrar esse tubo para baixo. Quando a gente empurrar, a água não consegue, pessoal, subir até aqui, porque existe um ar aqui sendo comprimido. Então existe um limite de subida da água dentro do tubo. Então essa pressão que está aqui desse ar que está sendo comprimido, ela não será mais de 1 atm, ela vai modificar. E essa é uma das partes da pergunta. Lembrando que essa parte aqui é a parte fechada do tubo. Então, como fazer essa conta, né? Essa conta é feita mediante a ideia dos gases ideais, né? O que você tem na situação inicial? Na situação inicial, você tem uma pressão inicial e um volume inicial. Na situação final, você tem uma pressão final e um volume final. Por que eu não considerei a temperatura? Porque a própria questão pede que a temperatura se mantenha constante ao longo do processo, ou seja, o processo é isotérmico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Pegar os produtos PV, PV e igualar, né? Então, eu vou ter a seguinte situação. Então, a questão diz que a quantidade de água que entra nesse recipiente, ela é exatamente 1/5 da altura do recipiente. Como o recipiente tem 5 metros e 1/5 de 5 é 1 metro, eu já sei que ela entra 1 metro. Isso vai fazer com que ela aumente a pressão. Então, como é que a gente vai fazer a relação entre os gases, né? Vamos fazer PV, PV, já que o processo é isotérmico. Então, pressão final, volume final, pressão inicial, volume inicial. Quem é a pressão final, né? Não sabemos ainda, mas nós sabemos que nós temos 4 metros aqui, não é isso, gente? Na parte que tem o ar pressurizado, nós temos 4 metros. E quem é o volume de gás nessa parte? Vai ser área da secção vezes a altura. Por isso que eu escrevi a altura vezes a área da secção. E ali na parte inicial eu tenho 1 atm. E no começo você tinha uma coluna de 5 metros e a mesma área da secção. Então o volume é área da base vezes a altura. Nós podemos cancelar essa área da base, não é isso? Ó? É o mesmo recipiente, então a área aqui e a área aqui não vai ser útil para a gente. Então essa pressão final está fácil de calcular, né? Ela é 5/4 de 1 atm e 5/4 é 1,25. Portanto, já tem alternativas possíveis de ver. Mas tem duas, né? Então vamos tomar cuidado. O que vai acontecer? Aqui vai entrar a parte de hidrostática. A questão possui um contexto, né? Ela é contextualizada. Eu vou afundar esse tubo até uma certa altura H.
Não sei qual altura é para isso aqui acontecer, para a água conseguir entrar só 1 metro, né? Que é isso que a questão quer. Portanto, eu já sei do seguinte: da hidrostática, eu posso calcular com o teorema de Stevin a diferença de pressão entre esses dois pontos. Basta que eu saiba quem é a pressão do gás, né? Ela será somada com a pressão da coluna líquida. E é assim que se faz. Então, essa pressão desse gás, ela está aqui dentro, ó. Ela é de 1,25 atm em todos os pontos, incluso o ponto A. Então, eu vou e aplico o teorema de Stevin. O que o teorema de Stevin diz? Pressão de B, que é a final, pressão de A, que é a inicial, densidade, gravidade e profundidade, não é isso? Então, feito isso, eu vou aplicar, verifique. A pressão de B é 1,25, que é a de A, né? De ATM, no caso seria 10 a quinta Pascal cada ATM, e a densidade da água é 3 e a gravidade é 10, e a profundidade aqui, daqui para cá, nós estamos calculando a pressão em B, lembre disso, vai valer 1. Logo, a pressão em B, multiplicando aqui, é 1,25 vezes 10 a quinta mais 10 a quarta. Se você quiser deixar isso aqui assim, pessoal, não tem problema. O que acontece? Nós temos ainda os pontos C e D, não é isso? É a diferença de profundidade do quanto você vai empurrar o recipientezinho, né? Então eu vou aplicar de novo o teorema de Stevin. Só que o que esse teorema me garante? Ele me garante que quando dois pontos estão na mesma horizontal e no mesmo líquido, as pressões são iguais, percebe? Então o ponto D e o ponto B que estão na mesma horizontal, ó, e estão no mesmo líquido, eles possuem pressões iguais. Então eu vou usar essa consequência, né, do teorema de Stevin. Eu vou calcular PD. O que é PD? PC mais DGH. É o mesmo teorema que eu usei aqui em cima, né? Teorema das pressões aí de uma coluna líquida. Quem é a pressão atmosférica é a do ponto C, ó, que é a inicial. 1 vezes 10 a quinta. Densidade, gravidade e a altura Hzão agora. A altura Hzão, ela compõe uma incógnita no nosso problema, não é verdade? Se ela é a incógnita no nosso problema, nós não podemos resolver isso. Mas eu sei da teoria que PD e PB devem ser iguais. Eu devo igualar essas duas expressões aqui, pessoal. Ó, eu já tenho o valor de PB nessa aqui que eu estou destacando, tá vendo? Ó? E agora tenho o valor de PD nessa aqui que eu estou destacando. Perceba que ao fazer essa igualdade, o H fica como incógnita e a gente finalmente resolve a questãozinha da gente, não é verdade? Então vamos lá. Vou fazer a igualdade aí, ó. Vou pegar esse PD, PB, né? E vou levar ali para o outro lado. E tenho isso aqui, ó. Tá aí o PB, 1,25 vezes 10 a quinta mais 10 a quarta. E tá aqui o PD. E essas coisas devem ser iguais entre si. Nada de cancelar coisas aqui, porque são somatórios, né, pessoal? Olha isso, a matemática básica, como é que ela anda, tá bom? Cuidado. Então vamos nós. Eu vou ter que fazer aqui uma mudançazinha, tá? Que mudança foi essa? Eu dei o pulo do gato aqui rápido, mas eu vou explicar o que acontece. Ó, se você passar esse 1 vezes 10 a quinta aqui, ó, pro lado de cá, ele vai ficar negativo. E 1 vezes 10 a 1,25 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta dá 0,25 vezes 10 a quinta, não é? Então já fiz rápido aqui, porque o resto é conta, né? Ó. Então, ó, deixei o 10 a quarta H, e aqui dá 0,25 vezes 10 a quinta mais 10 a quarta. O ideal é passar essa aqui para 10 a quarta, né? Se anda uma casinha para cá, ó, fica uma maravilha, ó. 2,5 vezes 10 a quarta mais 1 vezes 10 a quarta. Isso é 3,5 vezes 10 a quarta. Agora, como está tudo em produto, você pode fazer o devido cancelamento, né, gente? Ó, 10 a quarta e 10 a quarta, né? A alturazinha que a gente estava atrás, ela é 3,5 metros. A resposta é o item que tem, ao mesmo tempo, as afirmativas de 1,25 atm e 3,5 metros que você tem que afundar o tubo para conseguir as condições exigidas pela questão. Então, voltando à questão, 1,25 atm e 3,5 metros de profundidade ao colocar o tubo, marcaríamos o item C. Excelente questão, né, gente? Estilo fase 2 mesmo da UES. Você precisa estar realmente afiado para ver essas teorias direitinho.